Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo a primeira vez, meu nome é Ângelo. E dando sequência aí, né, esses vídeos que eu estou publicando aí de resoluções de circuitos de primeira ordem, né, esses exercícios eu extraio aí dos livros, né, comumente utilizado aí nas graduações de engenharia elétrica. E aqui nesse exercício, né, lá do livro do Sádico, né, de circuitos elétricos, ele diz o seguinte, né, determine o valor de V0, né, no circuito da figura, nessa figura aqui, quando o Vs tem um degrau aí de tensão de 30 volts. Suponha que V0 no instante t igual a 0 é igual a 5 volts, né? Então o problema está querendo conhecer o comportamento da tensão nos terminais do capacitor quando aplicado são de 30, um degrau de tensão, né, de 30 volts, né? Só para relembrar aqui, né, para quem não tem conhecimento a respeito dessa anotação aqui do degrau, o degrau unitário ele é representado aqui por esse gráfico, né, onde para valores de t menor que zero, né, o valor, né, da função degrau é zero, e para valores de maior que zero tem aí uma transição, né, em que a função ela assume um valor de módulo 1, né? Então essa é a convenção, né? Ou seja, essa é a representação aí, né, da função degrau, né? Chama-se degrau porque ele vem aqui e faz né, tipo um degrau de uma escada, né? Ele faz lembrar aí um degrau efetivamente. Então ele fez de 0, mudança aí para 1 e seguiu, né, nesse mesmo valor infinitamente. Então quando eu multiplico, né, uma função constante, no caso aqui, um valor constante, imagina que a tensão aqui da fonte ela é 20 volts constantes, né? Então para um tempo menor que zero, esse valor para o circuito, né, ou seja, para o circuito essa fonte ela vai estar desligada, né? Embora aqui aparenta no desenho, né, dá aquela a entender que o circuito está sempre energizado, mas na verdade ele só estará energizado a partir de um tempo, né, t maior que zero, porque estamos aqui representando aqui o comportamento da fonte por meio da função degrau. Então quando se multiplica aqui, né, vamos supor que aqui a fonte veio sempre constante aqui 20 volts. Então quando você multiplica um valor qualquer, né, por zero, então vai dar zero. Então quer dizer que até esse instante aqui, antes do zero, a fonte estava desligada. Para valores de t maior que zero, a função degrau assume o valor 1. Então 20 vezes 1, né, vai ser o próprio 20. Então a fonte começa a energizar o circuito. Então isso é um pontapé inicial aí para analisar esse circuito, né, considerando aí a notação que foi atribuída aqui à fonte, né? Então não parta do princípio de que o circuito estava energizado já, né? Ou que a fonte, né, já estava sempre energizada, para não evitar aí de fazer cálculos errados, né? Pois bem, agora como desejamos aí conhecer o comportamento da tensão nos terminais do capacitor, veja que o circuito aqui ele tem duas malhas, né? Tem essa malha aqui e essa outra aqui. Posso fazer análise do circuito aplicando a lei das malhas? Você pode até fazer assim, mas eu acho que vai ficar um pouco mais trabalhoso. Então, normalmente o que se tenta fazer é simplificar o circuito, né, quando pode, né, quando dá para fazer. E como que fazemos isso? Usando aí os circuitos equivalentes, né, ou TVNAM ou Norton. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando aí o circuito equivalente TVNAM, mas eu poderia usar aí o equivalente Norton, mas isso vai ficar a critério aí de que for resolver. Então nesse caso aqui, como o circuito aqui já me dá, né, a tensão da fonte, né, e percebendo o seguinte, né, o meu objeto de estudo é o capacitor. Então eu posso pegar esse capacitor, né, como ele é o meu objeto de estudo, eu tirar ele do circuito e calcular aqui os parâmetros, né, para tornar esse circuito aqui em um circuito equivalente TVNAM.
Então, analisando o circuito para obter aí os parâmetros, né, da tensão TVNAND e da resistência TVNAND, né? Então, como o capacitor, né, é o nosso objeto de estudo, né, extraímos ele do circuito e calculamos a tensão nos terminais do capacitor, né, sem que ele esteja lá conectado. Então chegamos a uma tensão de 20 volts, né, ou seja, lembrando que está acompanhado também a anotação do degrau, né. Agora calculamos aí a resistência equivalente TVNAND, né. A resistência equivalente TVNAND é a resistência olhando o circuito pelos terminais onde será conectado o nosso objeto de estudo, né. Então, olhando pelos terminais do capacitor, né, sem que ele esteja conectado, olhamos para dentro do circuito. O procedimento é fontes de tensão independentes, elas são, né, retiradas do circuito, né, e colocado um curto nos terminais dela. Se fosse uma fonte de corrente, seria extraído do circuito e deixado o circuito aberto. Então, fazendo isso, né, vemos que esse resistor de 10K está em série com esses dois resistores que estão em paralelo. Aplicando aí aquele método de associação de resistores, chegamos aí a um RTVNAND de 70 dividido por 3 kΩ. Tá? Agora que temos esses dois parâmetros, podemos assim montar o circuito equivalente TVNAND. E daí partimos para a análise do circuito. Então aqui temos o circuito, né, equivalente TVNAND, onde nós temos aqui a tensão TVNAND, né, de 20 volts, né, um degrau de tensão. Temos aqui a resistência equivalente 70 dividido por 3 kΩ, né, o RTVNAND. Aqui temos o capacitor já conectado ao nosso objeto de estudo. Temos aqui o nosso parâmetro que desejamos conhecer, né, ou seja, saber o comportamento da tensão nos terminais do capacitor. E temos aqui uma corrente, né. Essa corrente ela está, né, associada aí a expressão da corrente no capacitor, né. Mas vamos lá. O que nós desejamos como resposta? Né? A tensão. Então, na análise aqui, vamos utilizar aí a equação das malhas, né? Porque aí a expressão ela vai ser montada com já direcionando aí a variável como tensão e não corrente, né? Então, procedendo aí a análise nodal, né, a análise da malha, temos o seguinte, né? Ok? Então essa é a nossa equação de malha aqui do circuito equivalente TVNAND, a qual nós vamos analisar. Então, da expressão aqui, perceba que o coeficiente, né, do termo de maior grau ele é diferente de 1, né? Então é muito comum tornarmos o coeficiente aqui igual a 1. Então, para isso, multiplicando aqui toda a expressão, né, pelo inverso do produto da resistência TVNAND vezes a capacitância, chegamos a esse novo formato aqui da equação, né, onde o termo de maior grau ele tem coeficiente 1. Né? É muito conveniente fazer assim. Uma outra informação a minha resposta, né, que é o que eu desejo, né, que é o comportamento, né, ou seja, a equação que vai modelar o comportamento da tensão nos terminais do capacitor, ela é composta, né, pela resposta natural, né, ou seja, uma equação que vai modelar o comportamento transitório do capacitor, mais uma resposta forçada, né. Essa resposta forçada é a resposta quando o capacitor ele atinge seu estado de regime permanente, né? Ou totalmente carregado ou totalmente descarregado. Então, a composição dessas duas respostas forma a resposta completa, né? Vamos calcular elas individualmente, né? Na resposta natural, ela não depende do sinal de entrada, né? Depende apenas da topologia do circuito. Então, vamos pegar essa expressão aqui, né, e igualá-la a zero. Então, quando fazemos isso, conseguimos obter a resposta natural do circuito. E depois, né, fazemos aí a análise para a resposta forçada, que é na condição de regime permanente. Então, podemos usar uma técnica aí que é de considerar que o sinal de resposta, né, ele vai acompanhar as características do sinal de entrada, né? Então, se eu estou aplicando um sinal de corrente contínua, eu vou ter como resposta um sinal também em corrente contínua.
Então essa é a análise que vamos estar fazendo, ok? Então, fazendo aí analisando aí a solução para a resposta natural, né? Igualando a expressão, a equação diferencial a zero, chegamos aí a uma solução para essa equação, né? Que é uma constante vezes a exponencial, né? Caso vocês não lembrem, né, como resolver essa equação diferencial, né, pelo método da separação de variáveis, deixa aí nos comentários que eu posso mostrar. Apesar de que eu tenho até alguns vídeos que eu mostro com detalhes como é que é efetuada essa operação aqui. Mas uma solução para essa equação é essa aqui, ok? Uma constante multiplicando uma exponencial. Esse tal aqui, né, ele é o produto aí, é uma constante de tempo, que é o produto aí no caso aí da resistência equivalente TVNA vezes a capacitância, né, que é o resistor por onde o capacitor está se descarregando. Então temos aqui a resposta natural, né? Ainda não encontramos aqui a constante, ok? Partindo para a resposta forçada, como eu já havia dito, né, a resposta forçada, né, é aquela resposta quando o elemento, né, ele atinge o seu estado de regime permanente, né? Então no caso do capacitor, como a fonte vai se manter, né, no circuito, ou seja, o circuito vai ser energizado por longo tempo, então o regime permanente para o capacitor aqui é quando ele vai atingir o seu estado de carga total, né? Então, considerando que o sinal de entrada é uma constante, né, por ser um sinal de corrente contínua, então a resposta também será uma constante, né, também com a mesma característica do sinal de entrada. Então, partindo da hipótese, né, que a resposta forçada será uma constante, e aplicando essa resposta à equação diferencial, então temos a derivada de uma constante é zero, temos aqui, né, a multiplicação aqui dessa constante por esse termo, igualado, né, a essa resposta, que é VTVNA dividido por RTVNA vezes C, né, vezes a capacitância. Então, fazendo as operações aqui, vemos que essa constante K é igual à tensão TVNA. Né? Então, quer dizer que, atingindo um tempo muito longo, a tensão nos terminais do capacitor será igual à tensão TVNA, né? E que é coerente. Então, a minha resposta forçada aqui vai ser igual à tensão TVNA. E aí, reescrevemos aí a expressão, né, completa. Então, a minha equação, né, ou seja, a minha resposta completa para a tensão nos terminais do capacitor vai ser dada pela resposta natural, que é essa equação aqui, mais a forçada. Como eu já conheço aqui esse valor, né, da tensão de VTVNA, eu preciso conhecer agora essa constante, né, porque essa resposta aqui ela fica genérica, porque essa constante aqui pode assumir qualquer valor, porém eu quero conhecer o comportamento do circuito aqui em específico, né? Então eu preciso não dar uma resposta genérica, sim uma resposta específica para aquele comportamento do circuito que nós estamos analisando. Então, para calcularmos conhecermos essa constante, como nós temos, né, o programa já nos dá um parâmetro inicial, né, que diz que a tensão V0 no instante T0 é igual a 5 volts, então podemos partir desse princípio, né, fazendo T igual a zero aqui nessa expressão, vamos tornar essa exponencial igual a 1, e aí vai resultar apenas na constante B1 mais o valor da tensão TVNA, e isso aqui tem que ser igual a 5 volts. E aí extraímos o valor da constante B1. E aí igualando aqui, né, a expressão da resposta, né, para T igual a zero, fazendo com que ela seja igual a 5, né, que é o que diz o enunciado, né, então chegamos aqui à conclusão de que B1 é igual a menos 15. E é isso, já que conhecemos já a constante, né, B1, substituindo aqui na expressão, temos que a solução, né, ou seja, a equação que vai modelar o comportamento da tensão nos terminais do capacitor, né, quando aplicado lá um degrau de tensão de 30 volts, né, será dada por essa expressão, né, 20 menos 15 vezes E elevado a menos 14,28T, que não esquecer de responder aqui, né, aplicando aqui o degrau, né,
de V de T. Desculpa. O degrau que é o de T, né? O degrau unitário vezes V, né? Então essa é a resposta, né? Ela tem que também estar associada aí ao degrau, né? Então, pessoal, esse só para caso fique a dúvida, né? Esse 14,28 é o que? O tal, né, como eu já mostrei aqui, ele é o produto entre a resistência Thevenin vezes a capacitância. Então vai te dar um valor. Como esse tal está no denominador, fazendo a operação aqui, né, vai dar esse valor aqui aproximado, né, menos 14,28T. Né? Então tá aí a solução, né, desse exercício. Caso tenham gostado aí da forma como foi, né, exposto aí ao raciocínio para analisá-lo, deixa aí nos comentários. E se você teve dúvida, né, deixa também nos comentários a sua dúvida, que eu vou estar respondendo. E compartilhe aí com os colegas, né, nas redes sociais. E se gostou do vídeo, dê aí sua curtida, compartilha com os amigos. Se não é inscrito ainda, se inscreva, né, e acompanhe o canal, que eu vou estar postando outros exemplos aí de exercícios, né. Muitas vezes o pessoal não vê as resoluções em sala de aula, né? Então eu vou estar tentando aí trazer essas soluções aí para vocês. Então um forte abraço aí e até uma próxima.